Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um Isabel Convida, novamente aqui no Facebook, porque realmente aqui no Facebook é onde os meus convidados, os últimos convidados, têm também mais seguidores e têm também uma presença mais ativa, portanto, e daí escolher esta rede social. O meu convidado de hoje é muito interessante, tem uma vertente comercial e um percurso nesta área comercial muito ligada à liderança, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Dizer que e agradecer que este nosso convidado de hoje, porque quando eu começo em direto, deixa de ser só meu, também é vosso, porque vocês também poderão participar no direto e colocar as vossas questões, e é sempre bom quando isso acontece. Foi referenciado por um. É já amigo, porque começou por uma referência, já fiz um direto com ele, o Daniel. Aliás, foi o meu primeiro direto do ano e eu agradeço ao Daniel, porque foi o Daniel que disse: Olha, Isabel, há um grande amigo meu que era muito interessante tu convidares para fazer um direto contigo, que é o José Magalhães. E entretanto, quando liguei ao José, descobrimos que trabalhámos ambos na Microsoft em tempos diferentes. Portanto, quando eu entrei, estava o José praticamente a sair, mas temos aqui contactos em comum, trabalhámos com pessoas em comum, portanto, acabámos por estar quase uma hora à conversa a recordar esses tempos. E foi curioso, porque nós não nos conhecíamos e realmente o mundo é muito pequeno e provavelmente ainda cruzei ali e-mails vindos do José Magalhães. Portanto, será o meu convidado de hoje, o José Carlos Magalhães, tem 45 anos, é licenciado em Gestão e Marketing e tem um MBA em Gestão Imobiliária, é empresário do setor imobiliário e atualmente é broker de duas lojas Remax. Tem estado no desenvolvimento e expansão de duas grandes redes multinacionais de franchising imobiliário, a ERA e a 121, e também está ligada à abertura e desenvolvimento de dezenas de empresas e pequenos empresários a nível nacional. Portanto, é uma pessoa habituada a lidar e a liderar equipas comerciais, equipas de alto rendimento, que é sobretudo este tema central que nos traz aqui hoje, e também equipas que têm uma entrega de um elevado também performance. É apaixonado pelo mundo das vendas e das relações e das trocas comerciais. A nível mais de hobbies, é um ex-atleta de basquetebol e ex-atleta de fisioculturismo e atualmente é juiz internacional de provas de cultura fitness de cultura física e fitness. É um leitor compulsivo, curioso e apaixonado pelo conhecimento, pelo alcance de maior performance pessoal e das equipas que lidera. Portanto, seja bem-vindo, José. Mais uma vez, muito obrigada por ter Muito aceito este obrigado. nosso convite. E dizer só, e para darmos aqui o mote a esta conversa, e uma conversa que fui também divulgando ao longo da semana nas redes sociais, o José também, vamos falar hoje sobre equipas de alto rendimento, equipas que, sobretudo, o José sabe perfeitamente como construir, como manter e como motivar. E eu, ao longo da semana, fui partilhando várias publicações à volta deste tema, e uma delas foi do Steve Jobs, que eu acho que é uma boa forma de começar aqui a nossa conversa, onde ele diz: My job is not to be easy on people. My job is to take these great people we have and to push them and make it even better. José de Magalhães, concorda com esta afirmação? Na totalidade, na totalidade de todos os negócios, o ativo mais importante é o ativo humano, é o capital humano. E nós temos grandes exemplos, Steve Jobs, grandes líderes baseiam todo o seu trabalho no capital humano que os rodeia. Agora,
saber que pessoas é que nos rodeiam, saber nos reunirmos e treinarmos e aperfeiçoarmos todo esse talento que às vezes temos à nossa volta, é que é o grande desafio. E o Steve Jobs é o Steve Jobs, é um exemplo, mas é um ser humano, como todos nós, portanto tem o seu potencial, ele apenas capacitou-se de determinadas ferramentas, de conhecimentos e de pessoas, portanto, e a inteligência em atingirmos realmente grandes objetivos está em nós nos rodearmos de pessoas que partilham a nossa missão, que partilham a nossa visão, que são duas coisas diferentes, que de preferência até sejam melhores do que nós, e aqui mandamos por terra, portanto, uma coisa chamada ego, num mundo cada vez mais egocêntrico, das selfies e por aí fora, sozinho não consigo fazer absolutamente nada, e Steve Jobs não chegava onde chegou, assim como uma pessoa nossa conhecida, nunca privei com ele, mas gostava, Bill Gates, exatamente a mesma coisa, porque realmente rodearam-se das pessoas certas, nos locais certos, no momento certo, e tendo em conta que isto é dúbio, porque o momento certo, nunca há um momento certo. Agora, o que os impulsionou, e todos eles tinham um dominador comum, porque todos eles nasceram com uma visão, com um sonho e numa pequena garagem, portanto, tirando na altura a grande IBM, portanto, toda esta malta, eram jovens com muitas aspirações, muitos sonhos, eventualmente com muito poucas crenças limitadoras, em que fizeram rentabilizar ou capitalizar, portanto, o seu sonho e tiveram sempre na vanguarda. Portanto, e há uma coisa muito importante que vai casar com a nossa conversa que nós iremos ter hoje, que se chama planeamento. Eles planearam muito bem toda a sua carreira. E eu costumo dizer, junto das minhas pessoas, quando nós estamos a planear, nós estamos a pegar no futuro e trazê-lo para o presente, para que de uma forma do agora nós consigamos traçar um caminho e depois ir mensurando. Portanto, como é que nós fazemos esse caminho? E Steve Jobs é uma pessoa absolutamente fantástica e apaixonante. Muito bem. Excelente introdução, José. Vou só lhe dar aqui uma nota, aliás, perguntar, porque nós falámos aí off, teve a oportunidade de partilhar aqui a nossa conversa para os seus seguidores, para também os seus seguidores terem a oportunidade de colocar as questões que quiserem e que agora... É uma pessoa absolutamente fantástica e apaixonante. Aconteceu aqui qualquer coisa, eu não sei o que foi. Nosso direto é só partilhar. Vou só lhe dar aqui uma nota, aliás, perguntar, porque nós falámos aí off, tive a oportunidade de partilhar aqui a nossa conversa para os seus seguidores, para também os seus seguidores terem a oportunidade de colocar as questões que quiserem e que Espera lá, eu já fiz aqui qualquer coisa. Ora, fiz aqui qualquer coisa, não sei bem o que é que foi. Mas continua aqui, que é o mais importante. E este excelente diga, José. Eu tento partilhar com os meus seguidores, tenho as minhas duas equipas, estive com eles há bocado, tenho estado com eles todos os dias. Então seria muito interessante eles também estarem aqui a acompanhar esta nossa conversa à volta deste tema que também lhes diz tanto respeito, não é? Sim, sim, exatamente. Mas muito bem, então conseguiu. Eu presumo que sim, portanto eu vou ao meu Facebook e se for ao meu perfil, Isabel Pinheiro, vai lá estar o direto a decorrer e é só partilhar. Vou partilhar, exatamente. Pronto, e assim já os teus seguidores estarão aqui. Aí estamos. Espera aí que eu já estou aqui a ver a Joana Elias a dizer estamos. Sim senhor. Joana Elias é uma amiga minha e faz parte da minha equipa. Olha, e que líder. Excelente. Ok, então estávamos nós a falar aqui mesmo de gestão de equipas e também há
há uma expressão que foi até batizada pelo presidente da SAS no século XX, que fala muito dos momentos de verdade. Os momentos de verdade sejam momentos de verdade para causar uma boa impressão ao cliente externo ou ao cliente interno. E hoje vamos focar sobretudo no cliente interno. E estes momentos de verdade na gestão do cliente interno estão sobretudo relacionados com a gestão cotidiana das equipas e, nesse sentido, pergunto-lhe, e esteve há pouco também com as suas equipas, portanto faz todo o sentido endereçar-lhe esta questão, se tem a preocupação, enquanto líder, de acolher bem um colaborador, de delegar as suas responsabilidades e estabelecer-lhe objetivos? Totalmente. O líder não é nada sem as suas pessoas. Portanto, os meus principais clientes, e vou remontar aqui ao chefe de vendas, ao diretor comercial, ao líder, as minhas pessoas são os meus comerciais. Portanto, e os meus comerciais, eu tenho que saber, basicamente ao dia, a sua disposição, o seu bem-estar, como é que eles se sentem, como é que eles estão. Ainda agora, 2 minutos antes de eu entrar neste live, enviei um áudio para um comercial meu que tive que se ausentar porque tinha acontecido uma situação familiar em casa menos agradável, portanto, com a sua esposa, e fico sempre aqui com esta sensação, se calhar poderia estar a dar uma palavra, principalmente quando nós olhamos para o mundo das vendas, nós temos que ter a capacidade de humanizar as nossas equipas comerciais. Portanto, hoje fala-se muito, é fácil vermos para as redes sociais, existem estes memes, estas imagens, o que é o líder, o que é o chefe, e toda a gente tem uma ideia do que é o líder, o que é o chefe. Interiorizar isso é que é uma coisa completamente diferente. Portanto, porquê? Porque eu vejo isso no brilho das minhas pessoas, no brilho dos olhos, e não estou a falar ainda nos objetivos que são atingidos. Portanto, se é algo desgastante, é algo que nos retira muita energia, mas é brutalmente compensador pelos resultados e pelo feedback que eu tenho e que nós temos. Enquanto brokers, portanto, eu partilho com a Remax Alcateiro, uma sócia que para mim também é um exemplo de liderança de equipas. Nós temos uma ideia muito clara e muito concisa, e sobretudo eu olho para as minhas pessoas como claramente pessoas, como elas são, com o devido respeito. E nós, há um grande chavão neste mercado, que isto é um negócio de pessoas para pessoas, e quando eu falo ou ouço esta frase, eu penso, não, este é um negócio das pessoas, mas são as minhas pessoas. Normalmente nós contextualizamos isto muito na relação entre o vendedor ou comercial ou agente e o cliente final. A minha preocupação é com as minhas pessoas e principalmente saber, porque é da minha responsabilidade, se elas estão satisfeitas, se elas estão a atingir os seus objetivos, e principalmente se a rentabilização de cada hora e cada esforço está a ser compensada depois ao final do mês. Para mim é fundamental. E o processo de vendas, a imagem do vendedor muitas vezes está vista de uma forma muito mecânica, muito descontextualizada das equipas de grande performance, que é isso que eu trabalho todos os dias com eles, e muitas das vezes eu não posso imprimir um ritmo que eu já tenho, porque dentro de uma equipa comercial, a equipa é muito às vezes heterogénea, mas depois elas começam a ter comportamentos homogéneos. Porquê? Porque há pessoas que todas elas têm inspirações, algumas com algumas crenças imitadoras, outras pensam que sabem muito, mas ainda estão numa fase de aprendizagem, outras precisam às vezes de um empurrão para atingir, portanto, outras performances que eu sei que têm esse potencial. Agora, como eu ontem disse numa reunião das nossas equipas, eu jamais irei permitir, ou seja, alguma das pessoas que eu tenho como sublideranças, cortar os sonhos a um dos meus agentes, cortar as ambições de quem quer que seja dentro das minhas estruturas, seja mesmo fora das estruturas. Portanto, isto é fundamental, porque nós, muitas vezes as empresas recrutam e colocam números nas pessoas. A minha maior preocupação
é claramente recrutar, claramente identificar se há uma mais-valia para ambas as partes e depois fidelizar a pessoa. E a pessoa só é fidelizada se a pessoa se sentir bem. Portanto, porque isto, qualquer atividade de vendas é uma atividade de grande desgaste, eu sei disso. Portanto, por isso cabe a nós líderes sermos extremamente humanos como sabem, e toda a minha equipa sabe, quando temos que dar uma chamada de atenção, é o típico puxar de orelhas, portanto, é no sentido de o caminho é este, tu estás aí de forma menos boa, portanto, mas sempre a equipa, porque Exato. é fundamental esta relação que temos que ter com as nossas pessoas, porque isso Sim, e vai se refletir no serviço que elas têm para com o cliente final, sobretudo. exatamente, essa preocupação também de humanizar, eu achei muito interessante, porque estamos a falar sobretudo do negócio que é de pessoas para pessoas, e temos aqui já alguns feedbacks e alguns ecos daquilo que o José de Magalhães tem estado a dizer, e temos aqui o Samuel Moralinho que diz mais que um grande líder, um excelente ser humano. Obrigado. Passa muito por aí. E quando me fala que tem esse cuidado e essa preocupação com as suas equipas, e falando aqui nesta capacidade e na arte da delegação, de delegar, quando está a distribuir o jogo, tem atenção, maturidade profissional de cada colaborador? Esta é uma pergunta que é uma pergunta extremamente interessante, porque quando tenho quando eu necessito de delegar, para conseguirmos atingir outros patamares, e delegar é uma componente fortíssima, não só nas vendas, mas muitas vezes na gestão das empresas, eu tenho que ver se esta delegação vai de encontro ao objetivo comum de toda a gente. E tenho que também perceber se a pessoa que está à frente da equipa é uma pessoa que tenha os mesmos princípios que eu tenho, porque ela vai fazer algo pela qual eu tenho que me identificar, era como se fosse eu. E principalmente se as pessoas com quem esse líder vai trabalhar são pessoas que se identificam. Porque muitas das vezes as empresas são corroídas por zunzuns e pequenos problemas endógenos. O mercado já é muito complicado, os clientes já são extremamente complicados, os parceiros do negócio, neste caso estamos a falar do setor da mediação imobiliária, são extremamente às vezes complicados, portanto, e eu tenho um lema que é simplifica e age, portanto, simplificar e age, porque senão andamos aqui num marasmo muito grande e cabe a mim claramente saber se eu tenho a pessoa certa no lugar certo. Eu tenho um caso que é conhecido de toda a gente, que eu e a Cláudia, nós temos uma visão e temos uma capacidade, temos uma visão de como gerir pessoas e temos-nos dado muito bem. E o gestor, o líder, tem que ser uma pessoa que acima de tudo esteja ao lado, perceba o que é que a pessoa está a sentir, que perceba se a pessoa, e já vamos falar de objetivos, que ainda não fui a essa parte, e principalmente que dê todas as ferramentas necessárias que permitam que o agente desenvolva, ou o vendedor, portanto, todo o seu potencial. Eu quando vejo, ainda há pouco tempo, portanto, tive que dispensar uma pessoa de importância, tinha uma importância na liderança de equipas, única e exclusivamente, entre outros pontos, pela forma como ela comunicava com as pessoas, pela forma como ela exigia das pessoas, não se coadunava com aquilo que eu quero. Portanto, eu já fui vendedor, já fui comercial, nós somos comerciais em praticamente quase todas as nossas ações da nossa vida, às vezes quando vou à Segurança Social ou quando vou às finanças, eu vou com aquele olhar, assim, tentar criar rapport com a pessoa que está no outro lado do guichê, porque eu sei que é uma função extremamente complicada, e um líder tem que estar ao lado. E principalmente, eu sou responsável por tudo o que se passa dentro da agência. Não pode haver aqui uma desresponsabilização
se um agente fez algo que não devia ter feito, se um vendedor perdeu uma venda, se aconteceu uma falha de comunicação, portanto, a responsabilidade é sempre minha, sempre. Uhum. Portanto, distribuir o jogo é muito importante que esta pessoa tenha formação, que essa formação esteja de acordo com a visão que eu tenho do negócio e que a comunicação entre a minha pessoa e essa pessoa que está à frente, que está à frente de uma equipa comercial seja realmente a mesma. E principalmente faço uma coisa também que é não passo por cima dela. Portanto, não lhe retiro o poder. Se eu tiver que chamar a atenção ou uma situação que eu acho que não possa estar a correr bem, eu chamo à parte, mas sempre uma componente pedagógica. Eu não gosto muito daquela coisa de dar na cabeça e de chefe. Não. Componente pedagógica, porque nós estamos ali para um bem em comum. E lá está, é daquelas situações de gestão de pessoas em que eu chamo a pessoa para realmente verificar uma outra situação menos boa ou anómala, e quando estamos em conjunto e realmente a equipa fez bem, há que enaltecer as pessoas e as lideranças. Portanto, aí sim, num público. E isto são pequenos gestos que têm um impacto absolutamente fantástico na liderança e na gestão e na condução de pessoas. Verdade. Ponto importante. Concordo plenamente consigo. E outro dos momentos de verdade que nós temos estado aqui a salientar, além deste bom acolhimento, desta arte da delegação, é também a reunião de equipa. A reunião de equipa é um momento muito importante e aliás, é dos mais relevantes para a gestão dos colaboradores, para as motivações e para as orientações. Posso lhe perguntar como é que habitualmente conduz uma reunião de equipa? De uma forma muito democrática. As reuniões são sempre um desafio, porque no meio de tantas pessoas e de tantos assuntos, nós temos que tentar ser assertivos e muitas vezes as pessoas não têm a assertividade que nós temos, portanto eu preciso apenas de reter um ou outro fator, depois a pessoa começa-me a explicar a história do porquê aconteceu e por aí fora, e então gosto sempre de falar mais em privado, até para esta partilha, até para eu perceber se as coisas estão a correr bem. Mas as reuniões de equipa são fundamentais porque primeiro estabelece objetivos. Portanto, face ao planeamento, estabelece um objetivo. E nós fazemos aqui uma análise das componentes dos objetivos, tem a ver com o modelo MIRT, portanto, que há objetivos que têm que ser mensuráveis, objetivos que têm que ser importantes, têm que ser realistas, tem que haver uma calendarização para atingirmos os objetivos e têm que ser específicos. E nós trabalhamos, portanto, isto é a escola da minha sócia, nós trabalhamos, portanto, não trabalhamos ao mês os objetivos, nós trabalhamos à semana, isso é aquilo que chamamos o bloco, portanto, nós temos uma forma própria de trabalhar. E o que é que nós fazemos? Nós estratificamos ou dividimos um objetivo mensal, portanto, em 4 semanais, 4 ou 5. Portanto, para quê? Para nós conseguirmos ir articular. Isabel, mais importante muitas vezes do que recrutar, é nós recrutamos as pessoas, depois integramos as pessoas, e um processo de integração é o mesmo processo que nós temos quando vamos à tropa e quando há um conflito. Portanto, é capacitar as pessoas do nosso modelo de negócio, do mercado em si, dá toda a formação, e sou eu e é a Cláudia que nós damos a formação. Portanto, nós somos brokers presentes. E só deixamos o agente, o comercial, o consultor, o vendedor ir para o mercado depois de ele nos ver a fazer, portanto, seja uma reunião de vendas, seja uma reunião de apresentação dos nossos serviços para a angriação do imóvel. Nós também depois vemos como é que a pessoa faz e vamos agilizando para quê? Eu aprendi uma coisa há muito tempo que é mais fácil, que para mim é fantástica, que é nós aprendemos com os erros. Mas se nós aprendemos com os erros dos outros, nós encurtamos aqui um caminho muito interessante. Portanto, e é preciso ter esta análise. Reunião de equipa, voltando à conversa, ou à pergunta,
Uma coisa muito simples. Nós temos normalmente 3 reuniões por dia sim, dia não. Depende muito da nossa necessidade. Para quê? Para fazer um ponto de situação, para ver se a equipa está alinhada com os objetivos. E ao final do dia nós fazemos um ponto de situação para saber se realmente os objetivos foram cumpridos e como é que está a ser o dia da manhã projetado. Um bom agente, um bom vendedor, já vamos falar um bocadinho sobre performance, top producers, são pessoas que têm que ter uma clara noção de como rentabilizar ao máximo o seu tempo e a sua agenda. Portanto, e então o que é que nós fazemos? Nós gerimos a agenda, nós aconselhamos a pessoa, o nosso agente, o nosso comercial, a olhar para a sua agenda e dividi-la em blocos de tempo de produção. Portanto, e nós vamos ajudando. Para quê? Para atingir os objetivos que ele tem que atingir, tem que conseguir fazer por dia. Portanto, a reunião de equipa, eu não gosto de reuniões de equipa muito chatas, ou nem a mostrar gráficos, nem nada do género. Portanto, uma coisa muito mais prática, muito mais ágil e de fácil entendimento, porque quando mais fácil for o nosso entendimento, mais eles estão disponíveis a trabalhar, a mostrar, porque depois, como eu estou tão perto deles, e as lideranças também, qualquer situação nós estamos lá para intervir. Portanto, isto é muito importante. Ponto também chave e importante é darmos a palavra aos agentes, principalmente na partilha, porque eu, apesar de ter tenho 17 anos de mediação imobiliária, só de mediação imobiliária, eu tenho que ter a humildade de saber que poderei aprender todos os dias, praticamente todos os dias sou surpreendido, seja com clientes, seja com comerciais, seja com qualquer situação. Como a informação agora é a velocidade da luz, eu tenho que estar junto dos meus comerciais e senti-los, portanto, nesta reunião. Normalmente, nós lideramos, passamos os insights, passamos a informação que é necessária, aquilo que nós estamos a atingir, e uma coisa que eu realmente gosto muito nestas equipas que nós temos é que são praticamente todos rookies. Portanto, rookies são pessoas com muito pouca experiência. Sim. E ver as pessoas já começarem a desenvolver negócio é algo que realmente me deixa uma felicidade muito grande. Portanto, por outro lado, nós estamos sempre na ânsia ou na espera destas reuniões, ver a maturidade dos comerciais subirem praticamente semana a semana e ver o potencial. Sempre ver o potencial. Há pessoas que precisam de muito mais entrega da nossa parte, há outras pessoas que já vão muito mais depressa e nós temos que agarrá-las porque já estão a fazer a asneira. Exatamente, manter a equipa ali num ritmo equilibrado. José, mas tenho aqui uma pergunta para si, que vem do Sandro. Sandro, obrigada pela questão. O Sandro foi meu formando e é da área dos recursos humanos. Ele tem aqui uma pergunta interessante. Qual é o impacto que tem no grupo, no coletivo, quando um comercial perde uma venda? Há uma coisa, é uma boa pergunta, Sandro, e agradeço. E agradeço porque é uma pergunta extremamente operacional, é prática, acontece, e nós costumamos dizer na área das vendas, nós passamos de bestiais a bestas em 24 horas. Portanto, eu costumo dizer aos meus comerciais, então, acabou de fechar um negócio, e eu assim, então, qual é que é o teu negócio mais importante? E eles ficam ali, é o próximo. Este já foi, este já era, portanto é o próximo negócio. Uma das características de um top producer é fazer com que tenha um bom pipeline, portanto negócios que estão na calha para entrar, sabendo que desses negócios eventualmente 20, 30% podem cair por situações, enfim, os clientes sonegaram, o banco, outra situação qualquer. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que alimentar sempre esse pipeline para que as vendas não sejam o efeito de roller coaster ou montanha russa, portanto, porque isso emocionalmente é muito desgastante. Há vendas que se perdem, nós não gostamos de perder, portanto, e esta é uma característica de fidelizar os agentes às equipas, é a nossa entrega de não perder vendas, não perder contratos, até às últimas consequências. Portanto, sempre, e eles sentem que nós estamos ao lado, nós estamos acima, nós estamos em baixo, nós estamos a passear. Não, nós estamos ali ao lado deles
a verificar que isso não aconteça. Aqui tem um ponto fundamental das lideranças. Quando nós temos uma liderança é para que essas pessoas estejam perto do agente. E lá está. E depois, realmente, há vendas que se perdem e quando se perdem, eu partilho dessa dor. A minha maior preocupação é realmente a construção do pipeline para que ele já comece a ter esta ideia. Perdi uma venda, mas tenho duas que vão entrar agora. Isto pode ser devastador, portanto, quando são comissões muito altas, ou então houve uma entrega muito grande, mas há aqui um fio fundamental que é um ambiente do cliente interno que falámos na primeira questão, um ambiente que existe dentro da equipa é fundamental de interajuda, portanto, e tentar averiguar o porquê de se ter perdido uma venda. Existe algo, enfim, muito, muito típico latino, sul-americano, não tendo aqui desprezar, portanto, são formas de gestão completamente diferentes, que é a autópsia. E hoje falei neste assunto. Normalmente, quando fazemos autópsia a um corpo, nós vamos verificar do que é que a pessoa morreu. A pessoa morreu de ataque cardíaco. Porquê? Porque tinha uma alimentação que não se coordenava com a saúde, para aí fora. Então, se calhar, em vez de fazermos autópsia, nós começamos logo numa base, desde a formação e muito antes, portanto, realmente, da pessoa padecer, começamos então a tratar e indicar-lhe o caminho. Olha, tu tens que comer isto, tens que comer assado, tens que praticar mais desporto, alguns hábitos sedentários têm que ser eliminados. Com os agentes é exatamente a mesma coisa. Uma das grandes preocupações que nós temos é formar os agentes. Quanto mais formação tem um agente, mas uma formação operacional, portanto, parte dela em sala, parte dela na rua a ver, nós fazemos uma coisa que é o rácio vai ficando cada vez menor, portanto, entre apresentações e concretização do negócio. Esse é o nosso grande desafio. Quando o comercial perde a venda, nós estamos lá para o ajudar a 100%. Quando o comercial faz a venda, e está aqui pessoas que não me deixam mentir, vai tocar no sino e todos nós batemos palmas, tiramos fotografia e celebramos, porque o trabalho foi claramente bem feito. Foi concretizado, exatamente. E realmente tenho aqui, esta é outra questão muito importante, e de facto é onde muitas das vezes, mas isto é transversal a todas as organizações, é transversal tanto no meio profissional, no meio mais pessoal, que é a comunicação. Diz o José Rocha que, pela minha experiência profissional, nas empresas a comunicação entre os departamentos é sempre problemática. Qual será a melhor maneira de ultrapassar esta dificuldade de comunicação? É verdade, José, obrigada pela excelente pergunta, porque de facto estamos aqui depois a mexer com, e Portugal ainda tem muito este conceito de cada departamento quase é uma microempresa e ainda há aquela gestão muito micro, e também é aqui muita responsabilidade do líder trabalhar muito estas barreiras à comunicação. Mas qual é a sua opinião, José? Já um grande abraço ao José Rocha e ao Barreiro, portanto, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho e tem uma grande experiência e já é um comercial maduro, portanto, um comercial já com experiência e que dentro da estrutura da Alcateia tem um papel fundamental na integração dos novos agentes, mesmo na condução. Portanto, é uma pessoa que nós temos mesmo muito carinho. E a pergunta é realmente uma pergunta fantástica, porque grande parte dos nossos problemas a nível das empresas, equipas de vendas neste caso, é a comunicação, portanto, e o ruído que muitas vezes, a incapacidade das pessoas comunicarem e o ruído, e muitas vezes nós temos que ler entre as entrelinhas e agir. Eu falo sempre da comunicação, eu tenho que fazer aqui um paralelo entre a comunicação e os padrões de desempenho dos vários departamentos, porque os departamentos numa empresa, todos os departamentos numa empresa, nós temos normalmente as empresas não só de mediação imobiliária, mas temos
o marketing, que está de mãos dadas, obviamente, com a parte comercial. Portanto, temos desenvolvimento do produto, temos a parte das engenharias, temos depois uma série de departamentos dentro das empresas. E eu costumo dizer, não é o que se diz, mas é o que se tolera. Portanto, quando eu tolero um fraco desempenho, principalmente se for a nível da comunicação, isto começa a ser, portanto, um filão condutor para todos os departamentos. Portanto, o negócio que nós temos é um negócio extremamente simples, mas que se a comunicação não for correta entre as várias partes, e estamos a falar de um diretor comercial com os seus comerciais, de um diretor processual que trabalha toda a burocracia ligada à compra e venda dos imóveis, seja a nossa comunicação que tenha com o banco, seja a comunicação dos próprios clientes para connosco, que muitas vezes os clientes negam a informação. Se há falha de comunicação, ou se ela realmente não flui de forma clara, cria grandes problemas. Quando se cria um problema, nós já não estamos a agir, mas estamos a reagir. E o padrão de desempenho é algo que desce. E quando nós descemos, por isso é que às vezes há empresas em que o serviço realmente fica muito a desejar. Porquê? Porque os seus líderes começaram a aceitar um padrão de desempenho mais baixo, e esse padrão é a forma de operar. Portanto, o Rocha sabe que nas nossas estruturas este é um nosso grande desafio, que é sempre elevar o padrão. E para elevar o padrão, a comunicação é fundamental dentro dos departamentos. Muitas das vezes as pessoas estão de costas viradas, que é uma tolice, e eu não gosto disso. E pegando naquilo, no meu raciocínio, quando eu comecei a responder ao José Rocha, os departamentos estão feitos para dar serviço, para dar, portanto, acompanhamento às equipas de vendas, porque é através das equipas de vendas que o dinheiro entra dentro das empresas e depois possa realmente produzir novos serviços, desenvolver novos produtos, ir para outros mercados, tem tudo a ver com o desempenho das equipas comerciais. Isto é muito importante, a comunicação entre as equipas, e então não só entre o vendedor e o cliente, mas principalmente nós com as nossas pessoas. Exatamente. Primeiro começar pelos nossos, e depois também se vai refletir nessa mesma gestão com o cliente externo. Excelente pergunta, José Rocha, muito obrigada. Entretanto, pergunto-lhe também, porque é importante, estávamos nós a falar de comunicação, e comunicação também é emoção, estes triggers emocionais dos seus colaboradores, percebe que há colaboradores que apreciam mais a sua função, o ambiente. O que é que, enquanto equipa, o que é que os leva a dar aquele algo mais, aquele extra push? Várias coisas, Isabel. O primeiro ponto a salientar é que nós somos pessoas. Logo, o departamento comercial eu vejo como algo, às vezes vejo uma amálgama de emoções, e as senhoras muitas vezes trazem problemas de casa e os senhores muitas vezes trazem problemas de falarem com amigos ou dos filhos, e vai tudo culminar onde nós passamos mais tempo, que é realmente no trabalho ou no escritório. Mas todas as pessoas têm sonhos. Eu quando dou a primeira formação, uma informação introdutória, e antes de falar do que é um objetivo, muitas vezes as pessoas pensam, o objetivo é aquilo que nós traçamos no dia 12, no dia 31 de dezembro, a comer as passas, então deixa-me cá ver qual é que é o objetivo para fazer. Não tem esta ideia do que é um claro objetivo. E o primeiro desafio que eu lanço às pessoas que estão a entrar é: escrevam numa folha 20 sonhos que vocês tenham. Podem partilhar ou não, porque há sonhos que não somos nós. E é uma coisa inacreditável, é que as pessoas têm uma dificuldade imensa em colocar uma folha de papel branco A4 de 20 sonhos. Eu digo assim, mas os sonhos podem ser conhecer a Route 66, portanto, cruza os Estados Unidos de uma ponta à outra, dar a volta ao mundo, portanto, ir ver Paris e encontrar o amor da sua vida, sei lá, ir com a avó, com o avô, portanto,
onde eles nasceram, ou comprar uma casinha de infância, ir para o Tibete durante um mês, encontrar uma superação espiritual por aí fora, e as pessoas não têm uma dificuldade incrível, incrível. E eu começo logo, agradeço, eu digo assim, vocês têm uma capacidade incrível, incapacitante, estou aqui a jogar aqui com as palavras, de nem sequer se permitirem a sonhar. Isto é inacreditável. Portanto, vocês vivem de acordo com as condições, aquilo que determina o meio ambiente. Portanto, Exatamente. se está a chover, meto a gabardeira. Se está sol, porreiro, vou apanhar um bocadinho de sol no almoço, e vivem de acordo com o ocorrente. Permitam-se a sonhar. E eles começam já a despolutar, e depois é quando eu começo a tornar os sonhos em objetivos. Então agora vamos traçar um plano para nós atingirmos os nossos objetivos. E toda a gente tem os seus triggers emocionais. Depois começam a dizer, eu realmente gostava de ter um abrigo para animais, ou eu gostava de ir para a África a ajudar. Isto acontece praticamente sempre. Eu assim, ótimo, expandem, vocês têm que expandir a vossa capacidade, vocês têm que expandir a vossa mente, e eu começo a perceber aquilo que motiva. E motivar significa eles agirem, portanto, terem um motivo para agir. A partir daí eu começo a fazer um desenho, portanto, de qual é que é o plano que nós vamos traçar em termos de integração e em termos de objetivos para aquela pessoa. Para ela também, primeiro, não se assustar e começar a ver que sim, que é possível atingir sonhos. Esses triggers emocionais diferem de pessoa para pessoa, mas sobretudo há uma coisa fundamental, que é, e falamos aqui do ambiente, falamos aqui de equipa, falamos aqui de parte emocional, tem a ver com a cultura que nós implementamos dentro da Alcateia. Portanto, o nosso grupo é completamente diferente do normal. É algo que é, nós temos as salas que são os covis, nós agimos claramente como se fôssemos uma alcateia, os mais fortes não têm egos exacerbados, ajudam os mais rookies. Isto é difícil de ver numa equipa comercial. Normalmente, quem realmente fatura muito bem não quer muletas, não está para ensinar um rookie, né, que está agora a dar os passos, que não sabe fazer uma apresentação, que não sabe, portanto, falar a linguagem que nós praticamos, portanto, na mediação imobiliária. Portanto, não, aqui é completamente diferente, porque eles sabem que muito em breve eles vão também ser ajudados, portanto, pelos colegas. Então queremos aqui uma coisa, que é esta unicidade, depois se traduz numa família, porque eu e a Cláudia, enquanto líderes, portanto, da Alcateia, é a nossa obrigação que todos os comerciais cheguem ao final do mês, obviamente, com os seus objetivos atingidos e que levem dinheiro para casa. E isto, e porquê é que eu digo isto? E já disse isto, fiz uma vez um vídeo, estava assim meio. Normalmente eu falo com muita gente e principalmente falo com muitos diretores comerciais que não são diretores comerciais, são chefes, porque as pessoas têm muito pouca preparação para lidar com pessoas e pensam que as pessoas são números, e o diretor comercial passa a chefão, a mandão e a ordenar e assim assado. E principalmente, se um comercial, tínhamos nós 30, 50, 100, vai para casa sem ter ganho uma comissão, sem ter feito uma venda, é porque eu agi mal em alguma parte de todo o processo. E essa é uma das grandes preocupações, por isso é que gosto, é um grande prazer que eu tenho, comerciais com muito, muito, muito pouco tempo de casa, que já estão finalmente a levar dinheiro, e acho que isso é um dos expoentes máximos de estar à frente das equipas comerciais. Sem dúvida. E esse acompanhamento muito próximo e esse modelo de acompanhamento fará-te toda a diferença para depois os resultados ao final da semana. E para além desta gestão de expectativas, curto, médio prazo, até que ponto é que faz também a gestão da carreira dos seus colaboradores, das suas equipas, garantida a própria estabilidade e evolução
na respectiva equipa? Como é que conseguem realmente gerir estes dois polos, estes dois prazos, aliás, os três, curto, médio e longo prazo, para esta estabilidade e também para a contínua evolução das respectivas equipas? São perguntas muito inteligentes e muito práticas e operacionais. Gerir expectativas é uma função que não é fácil. Eu ao longo de muita experiência que tenho em várias multinacionais e em várias marcas, eu conheço empresas de mediação imobiliária. Luís Pinto, um grande abraço. Desculpa. Eu conheço agências de mediação imobiliária e outras empresas, eu posso dizer centenas, em Portugal e até mesmo no estrangeiro, porque eu sou um apaixonado. E vejo muitas das vezes, portanto, que as suas lideranças, os diretores comerciais, iniciam um negócio e não sabem lidar com o mais importante, porque o negócio onde nós estamos inseridos não tem a ver com casas, não tem a ver com preços de mercado, tem a ver claramente com pessoas. Pronto. E as pessoas têm sonhos. E as pessoas, e há projetos que eu conheço em que tratam as pessoas claramente como números. Eu, quando deixo uma posição confortável, que é estar no Master, portanto, eu estou no Master Franchise, portanto, e estou no Master Franchise, a posição é muito interessante, faço uma coisa que internacionalmente já fui reconhecido várias vezes. Eu pensei uma coisa, que era, eu gosto muito de estar no terreno, e quando eu me aliar, quando abrir um projeto, portanto, uma loja, portanto, eu vou utilizar ferramentas, vou utilizar ações e não vou replicar algumas coisas que eu não gostei. Portanto, e gerir expectativas é fundamental, porque eu tenho à minha frente um ser humano, bem ou mal, mais esquerda, mais resingão, menos resingão, mais chato, há aqueles que sabem tudo, há aqueles que não sabem nada, aqueles... Então eu tenho que saber o que é que o motiva. E principalmente, eu dizer assim, meus amigos, eu trabalhei na expansão durante muitos anos. A expansão não é apenas das marcas, é a vossa expansão igualmente. Eu posso vos dar a capacidade de um dia, caso vocês tenham a ambição, o espírito combativo, a resiliência, o querer aprender, vocês próprios podem ser diretores comerciais, inclusive algo que ouviram ontem em mim e da Cláudia, que é vocês podem ter uma loja, porque eu estou sempre aberto a fazer sociedades, parcerias com pessoas que realmente tenham a ambição de querer ser mais. E nada, e até muitas vezes pessoas que começam connosco, mas depois há voltas na vida e vão para a concorrência e desenvolvem negócios, e eu gosto de continuar a falar com elas. Eu digo sempre, não é por ela ter saído, é sempre a forma como sai. Exatamente. Por isso é que eu tenho muitos amigos na concorrência, que são concorrência, de outras marcas, de outros modelos de negócio, que eu tenho muito carinho. Ainda agora apareceu aqui uma pessoa, o Luís, portanto, que está numa outra, não é o Luís Fontinhas, que este é das minhas pessoas, que está numa outra loja, mas que eu tenho um carinho. Isso é que é fundamental. E o comercial tem que ver o desenho. Tem que ver o desenho de que eu hoje começo, portanto, no ponto zero, passo por uma integração, tenho que ter uma aprendizagem e eu posso um dia chegar a, sei, diretor comercial, eventualmente quer ser um empreendedor, um empresário, ser um top producer, ele próprio ter a equipa dele, e até nisso eu ajudo. Portanto, eu sei claramente o caminho que nós temos que traçar, e conforme eu comecei esta nossa conversa, eu jamais em tempo algum irei cortar as pernas ou os sonhos a um colaborador meu. Portanto, eu não quis, nunca permiti que me fizessem isso, portanto, eu não vou permitir que façam. Hoje, uma comercial minha que tinha um sonho nova, muito nova, ela vai para Viseu, porque tem o sonho ligado à agropecuária, uma coisa assim. E disse, pá, Catarina, se é isso que te mexe, estás no sítio errado. Portanto, segue. Portanto, e as pessoas claramente têm que ser
menos tarefeiras, que é uma coisa que nós falamos numa base diária com os nossos agentes, as nossas pessoas, e cada vez mais pessoas que tenham um objetivo, um sonho, e que elas se consigam exceder todos os dias em atingir esse patamar. Qual é que é o resultado? As pessoas, quando vêm com um sorriso orelha a orelha dentro da loja. Tudo isto tem a ver com atitudes. Portanto, e com Exatamente. formas de gestão. Eu acho que respondi um pouco. Respondeu um pouco, não, respondeu a 100%, porque é isso mesmo, tem tudo a ver com a atitude e com isso, com o sonho, que é fundamental também, e também perceber se a expectativa, por exemplo, da Catarina, que falou agora, não passa por enquanto por ser uma comercial e passa por Viseu, então deixar a Catarina ser feliz. Passa Claro, por aí. E também, realmente, vai fomentar a estabilidade e vai também, através do exemplo, criar essa estabilidade, ela já existe, mas fomentar e desenvolver essa estabilidade na equipa. E voltando aqui ao tema central e também ao tema que deu aqui o mote da nossa conversa, quais são os principais desafios que encontra aqui enquanto líder para desenvolver carreiras e talento numa equipa que se designa de alto rendimento? Portanto, e são equipas que claramente que o José quer a trabalhar junto de si e tem esse acompanhamento muito próximo, que dá formação e dá também uma mentoria para que essas equipas se superem a si mesmas. Quais são os principais desafios que encontra? bem, são grandes porque nada mais, o expoente máximo do nosso trabalho enquanto brokers não é atingir determinado patamar de faturação. Como é que nós atingimos? O dinheiro, os números, são uma consequência. São uma sequência do quê? Do aperfeiçoamento das nossas pessoas. Portanto, e eu só consigo, eu costumo dizer aqui na brincadeira, isto é um assunto interno, esta é uma conversa interna, que é, isto tem a ver com o logo, eu quero que vocês todos resolvam os vossos problemas, de preferência com a carteira bem recheada. Portanto, que até o encarar dos problemas é completamente É diferente. completamente diferente. E tem uma coisa chamada liberdade e tem uma coisa chamada qualidade de vida. Pronto. Não é que eu seja fanático por dinheiro, mas sabemos que ele permite realmente nós conseguirmos coisas que de outras formas é bastante mais difícil. E então, o grande desafio é claramente, eu estou sempre a aliciar os meus agentes, que eles se tornem cada vez mais aquilo que chama-se alto rendimento, eu chamo de top producers. Pronto. Uhum. Mas ser-se um top producer é uma atividade que puxa muito de nós e que nós temos de ter muita atitude e principalmente nós temos de ter disposição para abraçar aquilo que é realmente um verdadeiro top producer. E há aqui vários patamares. Isto foi uma formação que eu dou já há algum tempo, tenho feito alguma consultadoria ao longo destes últimos anos, 2 anos sensivelmente, principalmente para equipas de alto rendimento e top producers. Linkado com pessoas que eu conheço lá fora, portanto, grandes top producers são pessoas que faturam 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, portanto, para eles com equipas muito pequenas, seja igualmente linkado, portanto, ao desporto da grande competição, ao qual ainda hoje sou júri, é fisiculturismo, mas aquilo tem que se ter uma disciplina completamente absurda. Mas um top producer é isto. O que é um top producer? É uma pessoa que tenha uma produção muito acima da média verificada em termos de número de negócios e igualmente de faturação. Eu alinho sempre as pessoas, e quando as pessoas querem realmente atingir um patamar de top producers e de alto rendimento, eu digo assim, há aqui vários pressupostos que uma pessoa tem claramente que se adaptar e tem que interiorizar. Um deles é o tempo. Um top producer é uma pessoa que respeita muito o seu tempo e respeita muito o tempo dos seus clientes e das suas funções. É uma pessoa que gera
muito bem a agenda, sabe na agenda onde é que há pontos mortos, onde é que há pontos em que pode realmente rentabilizar o seu negócio e principalmente na agenda onde é que ele consegue delegar outras ações para incluir na agenda. Para quê? Porque a agenda dá uma determinada produção ao dia. E os top producers são extremamente apurados no que concerne à gestão do seu próprio tempo. Um top producer é uma pessoa que conhece muito bem o seu produto ou o seu serviço. Neste caso, na mediação imobiliária, é um especialista de mediação imobiliária. E quando eu falo de um especialista em mediação imobiliária, não é uma pessoa que tenha que gostar e que saiba de cor o que é uma caderneta predial, convém que saiba, mas para isso há realmente os profissionais, os juristas, advogados e processuais que tratam desse patamar, desse assunto. Um especialista é uma pessoa que, quando tem um discurso para com o cliente, desenvolve uma tal segurança e garantia, portanto, de confiança junto ao proprietário, que o proprietário diga, não, é com o José Magalhães que eu quero trabalhar. Porquê? Porque ele transmitiu-me isto, ele sabe exatamente o que é que eu preciso para vender o meu imóvel. Portanto, pô-lo no mercado e aquilo que realmente vai acontecer. Isto demora tempo a aprender e, principalmente, tem que estar linkado à nossa necessidade constante de formação e de ler. É fundamental. O conceito de top producer, eu costumo dizer que os top producers têm uma energia muito própria. Eles são pessoas que agilizam e agem. Portanto, nunca complicam muito. Simplifica e age. Isto é um bocadinho como se nós estivéssemos num cenário de guerra. Nós estamos no Iraque, somos da ONU, somos dos Estados Unidos, estamos no Iraque, estamos num conflito. Portanto, o sargento, a patente mais alta naquela situação de conflito, não pode estar ali a pensar o que é que vamos fazer, não. Aquilo tem que simplificar numa base de segundos e agir, porque realmente se ele falha, são vidas que são ceifadas. Portanto, e aqui exatamente a mesma coisa. Há um patamar muito importante de ser uma pessoa de alto rendimento, um top producer, é a sua preparação. Eu digo isto porque os meus comerciais já me conhecem. Eu digo assim, Magalhães, vou ligar para um cliente. E assim, espera, vamos fazer um guião. Mas eu sei o que é que ele vai dizer. Não complicas e principalmente não improvises. Quem improvisa é quem não tem um plano. Vai escrever num papel aquilo que vais falar com o senhor. Qual é que é o objetivo? Se ele diz que sim, é sim. Se ele diz que não, qual é que é o caminho? Sempre para levar, obviamente, à nossa concretização. E os grandes top producers são pessoas que nos seus gabinetes, em casa, antes de ter uma reunião, eles estão a ensaiar aquilo que vão dizer ao cliente. E estão a prever, ter uma ideia de qual é que é o potencial tipo de resposta. Pronto. E ensaiam para quê? Porque quando vão realmente falar com o cliente, saia de forma muito mais natural. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que a eficácia e a eficiência seja realmente muito maior. Portanto, lá está, quando nós começamos a improvisar, normalmente dá asneira. O agente de alto rendimento é uma pessoa que lidera sempre todo o processo. Ele pode ter equipas, ele sabe o que é que está a acontecer, ele está a liderar e é fundamental que ele tenha esta ligação sempre com as equipas e com os clientes. Okay? É uma pessoa que tem que ser extremamente ágil e esta base de liderar o processo tem que casar com uma coisa muito importante, que é gostar claramente daquilo que está a fazer. Muitas vezes, mas isto vender casas, isto é chato, ou vendedor. Não. Normalmente o que é que vai acontecer? Nós vamos aprender a gostar. Nós podemos realmente ganhar uma comissão, esse é o esforço, a recompensa do comercial. Mas quando o comercial vê que nós fizemos a vida da pessoa brilhar, resolvemos uma situação de venda do imóvel, uma pessoa que tinha todos os indicadores para não comprar a casa e agora tem a sua casinha, e essa faz a diferença. Eu tenho pessoas que ainda me procuram há muitos anos até hoje. Portanto, porquê? Porque é esta ligação que eu faço, portanto, pelo facto de eu gostar da área e gostar daquilo que eu faço. Depois, como efeito secundário, são as comissões que nós recebemos. Se nós olhamos para a comissão, há uma coisa fundamental. Eu vou ganhar 5, 10, 15, seja do que for. Nós esquecemos-nos
do cliente, e uma coisa muito importante que eu estou sempre a dizer aos meus agentes, que é, nós nunca podemos colocar os nossos interesses à frente dos interesses do cliente. Isto acontece muito, infelizmente. Realmente é de facto aqui a nossa conversa é uma reflexão, não só para o mercado imobiliário, eu acho que é para vários mercados, porque acaba por ter aqui pontos de contacto com outro tipo de mercados, porque gestão de equipas e gestão de equipas de alto rendimento, e de facto esse foco e esse acompanhamento, essa jornada do cliente, tanto interno como externo, é muitas das vezes o fator de diferença que faz entre ter também um bom líder ou ter um chefe, como referiu e muito bem. Temos aqui o Tony Gonçalves, que começa com um grande elogio, grande líder, e endereça-lhe duas questões. E aproveito também para agradecer ao Tony Gonçalves e colocar-lhe então aqui as duas questões, que também são elas importantes, porque fala aqui da cultura da empresa. A nossa cultura organizacional tem sempre, ou está sempre muito intrínseca com realmente a equipa, e a equipa também terá que perceber qual é, o que é que aquela organização é enquanto cultura, e quantos consultores deve ter um líder chefe de equipa ao seu cargo. Portanto, há aqui primeiro falarmos como manter a equipa envolvida com a cultura da empresa, e depois então quantos consultores deve ter um líder de equipa ao seu cargo. São duas belíssimas questões, e o Tony é uma referência neste nosso mercado, e eu agradeço. É da sua equipa? Não. Eu gostava bastante. Mas não, vamos nos vendo nas redes sociais. Muito bem. Eu sei que é uma referência, e sempre que... Mas também está ligado ao mercado imobiliário. Está ligado ao mercado imobiliário. Bem, criar uma cultura de uma empresa é algo extremamente complicado e difícil, e pode demorar realmente muito tempo. Portanto, há vários mecanismos para se criar uma cultura de empresa. Mecanismos esses através de algumas atividades, team buildings, reuniões, às vezes até prémios, depois há comemorações de aniversários, há várias ações que se podem realmente fazer para se criar uma cultura de empresa. Mas para mim há uma coisa, há algo muito importante para se criar esta cultura, que é a proximidade que os brokers, neste caso, que os diretores têm com os seus comerciais. Portanto, esta troca, este dia-a-dia, a cultura é algo que é conquistado todos os dias um bocadinho. Atenção. Isto é muito importante, porque demora-se muito tempo às vezes a criar uma cultura da empresa, e as pessoas, se não sentem essa cultura pelos quais estão habituadas, muitas vezes dizem isto é um bocadinho como ao casamento: olha, deixei de gostar de ti, já não é a mesma coisa, portanto já não me revejo para aí fora, eu vou para ali porque ali realmente sinto-me bem. E isto é, nós, e o Tony sabe o que eu vou falar, nós claramente nós não somos termómetros, somos riostatos, portanto nós não vemos só a temperatura do ambiente, nós sentimos a temperatura e adaptamos. Ou está muito quente, ou está muito frio. Dentro deste mar louco de emoções que os agentes têm, né, todos eles diferentes, né, para um objetivo praticamente em comum, e então aí está o papel fundamental e humano dos líderes, né, dos brokers, em estarem junto das suas pessoas, dos seus agentes, dos seus diretores processuais, diretores de marketing, seja do que for. E fazendo aquela ligação à resposta do Rocha, principalmente que a comunicação seja fluida entre os vários departamentos. Posso aqui dizer que houve aqui uma falha de comunicação entre dois agentes que eu tenho. De um proprietário, o proprietário refilou porque o comercial não dava acompanhamento, mas a angriação já tinha feito há 15 dias, portanto foi uma coisa ainda muito recente, e estávamos realmente a fazer acompanhamento, por aí fora. E houve aqui uma situação de falha de comunicação entre duas partes. E eu falei com ambas as pessoas e disse: pá, este problema
não é teu, nem sequer é teu. Este problema é meu. Ponto. Mas o Magalhães nem sequer cá estava. Não, repara, eu estar ou não estar, tudo o que se passa, né, eu sou da responsabilidade, estando na loja, não estando na loja. Para vocês, eu transmito-vos este papel. E as pessoas ficaram assim a olhar para mim. Ok, ok. O que é que nós temos? Nós não erramos, nós temos aqui uma forma de ter um feedback para agir de uma próxima vez, como é que nós devemos de agir. E isto cria uma mística, uma cultura e uma forma de trabalhar e uma forma livre de nós comunicarmos uns com os outros. Portanto, claramente criar uma cultura da empresa, a imagem que nós criamos, e nós particularmente com o lobo, portanto nós temos o lobo, temos as patinhas, depois temos uma série de outras ações que nós fazemos, mesmo para agregar todas as pessoas, e principalmente as pessoas que têm mais dificuldade, nós puxamos-las para serem melhores profissionais e melhores pessoas. Em relação às lideranças e às chefias de equipa, costuma-se dizer que um diretor comercial tem 8 agentes. Eu tenho a ideia que nós temos que analisar a experiência e a maturidade dos comerciais. Há comerciais que são mais independentes e normalmente nós temos que os chamar para ver realmente se eles estão a atingir os objetivos. Normalmente eles dizem, sim, estamos a atingir, vou fazendo, e por aí fora nós temos que puxá-lo um bocadinho, temos que fazer um trabalho de puxá-lo um bocadinho mais para a realidade e ir fazer algum pouco do seu trabalho. Este é fundamental. Por exemplo, quando somos rookies, portanto, é ter uma pessoa, é conseguir agregar os rookies. Quando são top producers, eu próprio dou as ferramentas para desenvolver as suas equipas, portanto, mas tenho a ideia que um bom trabalho de um diretor comercial possa ir de acordo com a maturidade da sua equipa, possa ir entre as 8 e as 12 pessoas, sensivelmente, de acordo com o patamar e da ajuda que as pessoas necessitem. Isto é um ponto fundamental para fazer estas reuniões de acompanhamento e todo este trabalho. O diretor comercial, ou o chefe, ou o líder de equipa, está lá para agilizar em que os comerciais atinjam um objetivo. Portanto, depende muito de pessoa para pessoa, mas dentro dos uma média de 10 agentes para se fazer um bom trabalho. Eu acredito nesse valor. Muito bem, muito bem. Acho que está totalmente respondido aqui ao Tony Gonçalves e o José Rocha, entretanto, durante a sua resposta também concordou consigo e diz que se delega competências, mas não se delega responsabilidades. Portanto, foi aqui uma jornada que tivemos e começámos muito bem com estes momentos de verdade e agora quase que aqui um resumo da nossa entrevista. Falámos muito deste sentido de acolhimento e vocês, enquanto alcateia, deverão ter essa preocupação primária, não é? De acolher bem os rookies para depois os formar e também eles em pouco tempo se transformarem num top performance e delegar-lhe, como aqui está a dizer muito bem o José Rocha, competências face também à maturidade e à responsabilidade dos próprios colaboradores. E este envolvimento na própria gestão de equipa, enquanto líder, sem perder nunca essa mesma autoridade, porque está lá e deve ser sempre inerente, e também esta gestão de expectativas e começar-se com este planeamento muito eficaz que vocês fazem semanalmente, à semana, e não ao mês. Portanto, muito interessante, mais do que, e eu repito, porque acho que há modelos de determinados mercados que podem ser trabalhados noutros mercados e que podem resultar muito bem, e aqui está um bom exemplo. Portanto, eu, como reflexão final, e devolvo assim agora a pergunta, que desafios é que encontra? Estamos gradualmente, tudo indica, a desconfinar, a voltarmos aqui a uma aparente normalidade.
A vossa área foi impactada com este confinamento? Não, claramente foi impactada, mas Sim. acho que não foi das áreas mais, não foi dos mercados provavelmente mais impactados, mas o que é que espera para 2021? Já estamos quase em março, mas o que é que espera até o final do ano? Que expectativas é que tem? Bem, não são as expectativas que eu tinha quando começamos o ano de 2020, em que até os próprios astrólogos, ou astrólogos diziam que ia ser um ano absolutamente fantástico, e Sim. já não fui de férias para a neve, este ano também já não fui de férias para a neve, tem sido uma loucura, portanto, e não temos feito outra coisa do que reagir, mas há aquele grande chavão que é crise e oportunidade e por aí fora. O grande desafio prende-se com a mentalidade e as crenças das pessoas. Esse é o primeiro grande desafio. Porque e isso é um trabalho que nós temos alinhado sempre com as nossas pessoas. Isto vai ser o efeito do catch-up. Quando não sai, não sai, não sai, e depois desconfina tudo, Uhum. está tudo bem. E eu já, ontem ou hoje estava a comentar, bem, isto depois, quando os restaurantes abrirem, nós não vamos conseguir almoçar em lado nenhum ao jantar, porque está tudo tão ansioso em consumir. E o ano passado eu estava numa grande marca concorrente à Remax, estava no Master, e a pessoa da administração dizia que não, a China, nós tínhamos contato com outros países, a China mal começou a abrandar este confinamento, foi uma loucura, portanto, ao comércio, às compras, completamente loucos. E Sim. veio a verificar-se que as empresas de mediação imobiliária das grandes marcas, portanto, estamos a falar da Remax, da Era e da 121 em Portugal, obviamente as outras também, tiveram desempenhos muito interessantes a partir de agosto, se calhar antes, julho, agosto, setembro, e então o final do ano foram realmente desempenhos muito, muito positivos. O que é que nós temos que fazer? O grande desafio que nós temos que fazer é alinhar as nossas pessoas, porque a casa, portanto a habitação, é um bem de primeira necessidade. Nós nunca, desde que o coronavírus, o Covid apareceu, nunca se deixou de fazer escrituras. Os bancos continuaram a trabalhar e continuam a trabalhar, continua-se a fazer avaliações. E eu costumo dizer que forte não é aquele que tem mais lojas, mais agentes, mais comerciais, mais tudo. Não. Os que resistem são aqueles que têm uma capacidade de adaptar-se às condições. E nós estamos-nos a adaptar. Obviamente, reuniões por Zoom, formação, não é a mesma coisa. Portanto, Claro. nós latinos, nós precisamos do toque, nós precisamos de ver, nós precisamos de sentir, mas é uma grande ajuda. Vende-se casas através de Zoom, videoconferência, consegue-se fazer isso, consegue-se fazer assinaturas digitais. Nós tivemos claramente aqui que nos adaptar e agir, porque até lá, até agora, até há pouco tempo, nós reagíamos. O que é um facto curioso é que nós tomamos todas as nossas medidas de precaução e conseguimos, sempre respeitando a vontade dos clientes, fazer visitas, fazer apresentações do nosso serviço. Ainda hoje tivemos uma escritura da parte da tarde, uma escritura complicada, mas conseguiu-se fazer. Ainda hoje, esta tarde, tivemos um contrato com essa de compra e venda também de um rookie que se conseguiu fazer, e ainda bem. Ou seja, nós temos que fazer mais trabalho, é desafiante, mas eu tenho uma coisa fantástica, é que nós, uma questão de gestão, é que a Cláudia e eu fizemos aqui uma opção, limpámos a casa, portanto, porque isto de gerir pessoas, isto tem os seus quês, portanto, e às páginas tantas estamos a gerir egos, portanto, isto é um grande desafio. Então fizemos vamos dizer, um downsizing, uma reestruturação de toda a empresa, e apostámos em trabalhar com pessoas, portanto, que não tenham experiência e que vão ser moldadas à nossa grande experiência. Eu e ela juntos estamos praticamente 40 anos de experiência imobiliária, portanto, se fizermos aqui o somatório, portanto, são muitas ações, são muitas transações, são muitas apresentações, são muitas objeções, e essa é a nossa grande mais-valia.
E há uma coisa fantástica, é que os nossos agentes, os nossos comerciais sentem essa ajuda e sentem que as coisas estão-se a fazer. E eu falo com colegas que estão em outras lojas e outras marcas e também ao pouco as pessoas vão fazendo, obviamente, sempre respeitando a vontade e o bem-estar e a saúde dos nossos clientes. Mas este é sempre o nosso grande desafio, porque depois do Covid vem outra coisa qualquer. Nós andamos em crise há muitos séculos. Acho que desde que descobrimos a Índia, a partir daí que andamos um pouco em crise. Faz parte da nossa cultura latina. Então, há que saber aproveitar muito bem. Agora, Isabel, tenho que dizer que, enquanto empresário, é um cabo das tormentas. Acho que era mais fácil chegarmos naquela nau catrineta, portanto, à Índia, do que gerir uma empresa nestas condições. Isso realmente é muito complicado. E não transparecer isso para as nossas pessoas é que é fundamental. Sim, Esse é sem dúvida. Aqui estava aqui de facto a apontar algumas ideias que foi sublinhando o alinhamento das pessoas, a resistência, a capacidade de adaptação e o agir. Todos estes são catalisadores para que as equipas permaneçam motivadas. E é interessante quando eu leio este comentário. O Paulo já costuma estar presente nos meus diretos. E quando ele vê divulgar este live, no início, quando eu comecei a divulgar, diz que pensei que não ia gostar. Não tenho qualquer vocação para ser vendedor. Realmente, ouve-se muito isto. Não tenho qualquer vocação para ser nem comercial, nem não gosto nada disso. E depois, quando ouvimos convidados como o José de Magalhães, muda-se um pouco de opinião e acaba então por dizer parabéns ao convidado e à Isabel. É muito interessante ouvi-los. Só isto, só estas palavras fazem aqui também a diferença e vão desmistificar muito para quem não é. E que não pretende também seguir essa via, mas estar com este open mind e com esta sensibilidade de escuta ativa. E não quero deixar também de colocar aqui o comentário da Joana Elias, que está aqui desde o início a acompanhar este nosso direto, e diz o seguinte: Paulo, acredito que é muito mais interessante, motivante e empolgante viver. É só beber do nosso ADN, ter a motivação e o querer que nós temos as ferramentas. Treinamos habilidades e desenvolvemos capacidades. Estamos a recrutar. Excelente forma de finalizarmos aqui o nosso direto com este comentário da Joana Elise. A Joana, contextualize-me quem é a Joana. A Joana Elias é uma amiga minha já de alguns anos, talvez 14, 15 anos, do ginásio, em que neste verão passado precisava desenvolver uma atividade profissional, precisava de trabalhar e falou comigo e disse: Magalhães, não, chama-me Maga. Maga, não, eu não sou vendedora. Não, disse, és. Há uma frase que eu utilizo muito, que é de um norte-americano absolutamente fantástico, chamado Jeffrey Gitomer, que eu estou sempre a dizer, que é: as pessoas detestam que lhes vendam, mas adoram comprar. Portanto, e nós não vendemos. Portanto, se Isabel quiser um T3, uma determinada urbanização com determinadas características, eu vou-lhe apresentar o que existe. Ok? Não vou vender. É a Isabel que vai comprar. E a Joana Elisa entrou num processo de recrutadora, portanto, porque temos de estar sempre, portanto, a produzir e a recrutar pessoas e depois formar as pessoas e capacitá-las. E é muito desafiante trabalhar numa estrutura com a exigência que nós temos. E atualmente a Joana está a dar os primeiros passos como comercial e como agente. Portanto, um bocadinho aquela ideia, nós temos esta ideia pré-concebida, como o Paulo falou há pouco,
que eu acho que eu não tenho experiência. Assim, eu não tinha experiência para muita coisa, nem para andar de bicicleta, mas eu coloquei-me em cima da bicicleta e andei pelos trilhos e caí uma ou duas vezes, o que é normal. Depois o resultado é que é extremamente compensador. A Joana é um desses casos, está a dar os primeiros passos como agente, portanto, trabalhou como recrutadora e agora passou para agente para comercial, e nós estamos lá para apoiá-la e já fez uma venda, portanto já fez uma venda de um T2 em São Marcos. Parabéns, Joana. Sim, e novidades para breve, vem aí, mas isto é um processo que carece de muita formação, carece, Jorge Columbano, um grande abraço, carece de muita formação nossa, muita resiliência, muito acompanhamento, e olha, isso é tudo pessoas que têm uma relação fantástica. Não estava aqui à espera de ver o Jorge Columbano. Mais um profissional desta área, das Caldas da Rainha, portanto tem uma franquia nas Caldas da Rainha da marca Era, que representa muito bem a marca e as Caldas da Rainha, portanto, e é isso que nos satisfaz, portanto, é esta satisfação fantástica que nós levamos depois como amigos para a vida. Primeiro estranha-se, depois entranha-se, portanto, costuma-se dizer isto. É verdade, é verdade. E a Joana aqui é muito exemplo também, e o Paulo com o seu testemunho, e Ana Batista, já agora, porque eu não quero deixar aqui de passar nenhum comentário. José de Magalhães, José, ser lobo é. E vamos, acho que é uma boa forma de terminarmos esta nossa conversa, porque já estamos quase numa hora e meia. Não por mim, estava aqui a falar consigo durante muito mais tempo, porque de facto são reflexões muito interessantes, são reflexões que vão muito para além do que é esta realidade comercial, é a realidade humana, é humanizar muito. Portanto, o que é ser lobo? Ser lobo, nós temos uma identidade muito própria. Ser lobo, nós passamos os valores a todas as nossas pessoas. Eu não gosto de chamar muito comerciais, gosto de chamar as minhas pessoas. Portanto, obviamente todos nós somos comerciais. Mas quando eu e a Cláudia quisemos criar aqui um projeto da mediação imobiliária, quisemos dar-lhe um corpo, quisemos dar-lhe um ADN muito próprio. Um ADN fora daquilo que se vê muitas vezes nas grandes marcas, não estou aqui a desprezar absolutamente ninguém, mas queríamos fazer uma coisa completamente diferente. Obviamente fomos inspirados no Lobo de Wall Street, naquela forma, porque o que é que aqui faz sentido? Muitas vezes tenho pessoas, inacreditável, esta semana e a semana passada, que eram 9 e tal, estavam na agência, ainda a querer fazer chamadas, ainda a querer fazer zooms, ainda a querer fazer arquês. Depois são 11 da noite, estamos a treinar apresentações via WhatsApp num grupo que nós temos de treino. Não são 2 nem 3 pessoas, são 7, 8, 10 pessoas. Portanto, isto é ser lobo. Ser lobo é uma pessoa que não quer perder um contacto, que tem que estar preparado para fazer o contacto, que tem que agir em vez de reagir, que morde no bom sentido os negócios e sabe que está a fazer o melhor negócio para aquele cliente. É uma pessoa que depois tem valores que obviamente tem que pautar, como a ética, o profissionalismo, o conhecimento, a combatividade, a resiliência e tudo isso, mas nós criamos este ADN muito próprio. Nós temos, nas nossas lojas, temos a imagem de um lobo, muito bonita, que é igual à patinha. Foi criada uma cultura que é a cultura CCF, portanto, e essa cultura CCF tem toda uma forma de ensino e de aprendizagem ao longo dos 20 anos que a Cláudia tem, portanto, é a cultura Cláudia Ferreira, portanto, ao longo desta cultura que ela tem já de 20 anos, porque ela atingiu patamares em outras marcas da concorrência completamente incríveis, portanto, e ela é uma condutora e ela é uma fazedora de top producers. Isso é muito importante, e nós queremos passar os nossos conhecimentos ao máximo para as nossas pessoas. É um bocadinho como o ancião, os lobos mais velhos passarem aos lobos mais novos, como é que se caça, portanto a prospeção, depois temos toda uma terminologia nossa,
portanto, como é que nós fazemos, em vez de fazermos prospeção, nós fazemos a caça, portanto, chama-se as pegadas do sucesso. Portanto, e isso cria uma unicidade e uma cultura e um ADN muito próprios. Agora, pegamos no telefone e ligamos. Quantas vezes? No mínimo 50 chamadas por dia, 60 chamadas por dia. Todos os dias tem que haver prospeção, todos os dias tem que haver apresentações, todos os dias. E o que é curioso é que nós estamos a criar do zero uma equipa claramente de lobos face àquilo que nós idealizamos. A Cloudea tem uma capacidade inacreditável de pôr as pessoas a produzir e a excederem-se até nesse patamar. E há uma forma muito engraçada, é que eu tenho um gosto muito, muito especial. Eu nunca digo não a um comercial meu. Nunca digo, José Magalhães, vou ter ali uma apresentação, então eu vou contigo. Preciso da tua ajuda, uma negociação, eu estou lá contigo. Eu não posso deixar ninguém sozinho, não no sentido de controlar, no sentido de ajudar. Até ao ponto, tive um agente há muito pouco tempo que queria estar reunido com um cliente numa ação que chama-se uma reunião de qualificação, portanto, tentar perceber, descortinar o que é que o cliente quer comprar, como é que vai comprar, quando é que vai comprar, portanto, criarmos aqui, e ele é indiano, é de origem indiana, e ele precisa de alguém, está bem, e como eu senti que naquela altura o ITES já tinha tido formação, já tinha visto como é que se fazia, eu empurrei-o para dentro da sala. Eu fico um bocadinho atrapalhado, assim, qualquer coisa que aconteça, eu entro. O que é um facto é que ele fez a reunião sozinho, ele aprendeu porque teve que fazer sozinho, apesar de já ter formação, e a partir daí cria-se uma coisa que chama-se está mais independente, mas sempre, nós sempre a ajudar. E lobo é isto. Portanto, a Ana Batista é uma loba nossa que está desde julho, tem tido resultados muito, muito interessantes, nunca tinha trabalhado nesta área, está a ter resultados mesmo bastante interessantes, e eu sei que o potencial da Ana Batista não fica por aqui. Excelente, excelente. Acho que é um excelente exemplo também para concluirmos este nosso direto, esta nossa conversa, que foi sobretudo, e exemplo disso foi o grande nível de participação que tivemos aqui durante 1 hora e meia de conversa, Incrível. porque conseguiu humanizar estas equipas. Que quando se fala de equipas de alta performance, equipas de alto rendimento, provavelmente estão extremamente focadas nos resultados, claro que têm que estar sempre focadas nos resultados, mas têm uma liderança muito própria, têm uma cultura de empresa também muito própria, e que as equipas complementam-se, e achei muito interessante a forma como está tudo muito bem estruturado, e o significado que um sentimento de pertença também, creio eu, que se deve notar entre as equipas que lidera. O José Rocha também agradece, obrigada pela excelente partilha, obrigada também, José, por estar aqui 1 hora e meia à conversa comigo, e eu agradeço-lhe imenso. Também fazer aqui o apelo para continuarem ligados aqui à rubrica Isabel Convida, como podem verificar, podem me seguir ou através do Facebook, ou no Instagram, ou no LinkedIn. Estou lá sempre a divulgar estas conversas, estes diretos, sempre com convidados de alto rendimento, como o José de Magalhães, e só para aqui dizer, e também não gosto de deixar aqui nenhum comentário por dar visibilidade, lá está, não deixar ninguém para trás. Luís Fontainhas, bom ouvi-lo, Magalhães, mestre das palavras. Joana Elias, obrigada. Obrigado. Muito bem.
eu faço realmente as palavras de Luís, da Joana, do José, e despeço-me, porque despeço-me com aquela sensação de que esta conversa vai continuar e vai continuar numa reflexão e vai continuar, espero eu, num café presencialmente, que será sempre um bom motivo. E não param de cair aqui não param de cair aqui comentários, portanto, é bom sinal, é sinal que, lá está, ainda tem as equipas aqui muito espertas e consigo, ao ponto de estarmos aqui, São vendedores! E são vendedores! estarmos aqui no ponto alto do que é um vendedor, de não perder uma oportunidade. Estamos em direto e todos os momentos são bons para se promover e para se realmente Louco, é fazer louco. aqui a venda. Muito bem. E realmente, como a Maria de Fátima diz, um líder nato. Eu despeço-me mais uma vez. Eu quero, eu realmente eu estou a tentar, mas não está a ser fácil. Ainda é Porque cedo, isto ainda é cedo. isto ainda é cedo, nós estávamos agora aqui nas despedidas até à meia-noite. O lobo não deixa. José, olha, um ótimo descanso. Espero Obrigado. vê-lo em breve, porque estava eu aqui a dizer logo no início que temos contactos em comuns, temos um percurso profissional em comum, e foi uma grande escola. A Microsoft foi uma É grande verdade, escola, é verdade. muito boa escola, e também os profissionais com quem nós trabalhamos também foram ótimos, para nos ajudar. Olha, a mim na área de comunicação, muito, assim, provavelmente aqui como um líder e como também um ótimo orador, portanto, sem dúvida que não vamos esquecer esse nosso percurso. E também não deixar aqui de referir o Daniel que é ele o responsável desta Nada, culpado. conversa, Culpado. é ele o culpado. Portanto, um grande beijinho, um grande beiaja e até breve. Muito obrigado, foi muito gosto, muito prazer. Muito obrigado. Obrigada. E nós voltamos a ver muito em breve para outro momento como este na rubrica Isabel Convida. Até breve.